Queridos, nós, enquanto Igreja Batista, nós já iniciamos o nosso segundo trimestre, tendo a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense conosco, e para esse segundo trimestre, a revista Palavra e Vida traz como título, na sua capa, a vida de Paulo. E todo o conteúdo da revista, para nós estarmos estudando nesse mês de abril, maio, junho, traz assuntos que abordam as epístolas, as cartas do próprio apóstolo Paulo. Assuntos contidos nessas mesmas cartas, nestas mesmas epístolas, todos nós conhecemos com toda certeza, que tem nos servido de grande alimento, é um grande banquete para as nossas vidas. Se você tem a sua revista, se você está de posse da sua revista na sua casa, que você possa fazer bom uso dela, porque todo o conteúdo, com toda certeza, é de grande valia para as nossas vidas. E nesse domingo, nessa manhã, a gente quer tratar da lição de número 4, que traz como título, como tema, o Cristo cósmico. Mas antes de adentrar o estudo, antes mesmo de ler o texto base em que o estudo foi trabalhado, eu só queria aqui abrir um parêntese e dar uma pequena explicação a respeito, um pequeno esclarecimento sobre essa palavra cósmica. Porque a lição de número 4 traz como título, como eu acabei de dizer, o Cristo cósmico. Cósmico, que o autor aqui muito bem, com muita propriedade, coloca para todos nós, enquanto estudo da palavra de Deus, baseado nas cartas de Paulo, em especial na carta aos Efésios. Esse cósmico, ele traz um sentido de abrangente. Esse cósmico, ele tem um significado relativo ao universo. Então, nessa manhã, nós vamos estar falando do Cristo universal, um Cristo que é grande, um Cristo que excede, que vai além da obra do Calvário, um Cristo que vai além da obra da cruz, um Cristo que vai além do termo Salvador, um Cristo que vai além do termo Redentor. Não à toa, queridos, que se você for ao dicionário e buscar o significado da palavra cósmico, você vai perceber que o dicionário aponta para esses adjetivos, para esses sinônimos. Cósmico é algo que está relacionado à Terra, ao globo terrestre, ao mundo como um todo. Mas não fica limitado a isso. Aqui entra a grandeza do Senhor. Esse termo cósmico está relacionado ao universo como um todo. Tudo aquilo que diz respeito à criação do Senhor. Tudo aquilo que a mão de Deus um dia tocou e fez, pela sua maravilhosa palavra. E diz essa mesma palavra, que Jesus é o Criador de todas as coisas. Então, nessa manhã, que você possa estar com o seu coração aberto, sua mente aberta, e que juntos possamos caminhar e aprender juntos um pouco mais da palavra de Deus. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, eu vou estar lendo do verso 3 ao verso 14. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, a palavra de Deus nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo
todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, palavra de Deus. O tema central dessa carta aos Efésios, o propósito dessa carta, o tema central dessa carta é o propósito eterno de Deus. Que propósito é esse? Deus é a cabeça da igreja. E a igreja, que é o próprio corpo, é formado por muitas nações e raças. Esse é o tema central da carta direcionada à comunidade de Éfeso, escrita pelo apóstolo Paulo. Embora Paulo tivesse mencionado esta mesma verdade antes, lá em Romanos 12, 1 Coríntios também, capítulo 12, aqui em Efésios, Paulo vai desenvolver de uma forma mais aberta, mais clara, essa mesma tese, esse mesmo pensamento, esta mesma afirmação do propósito de Deus para todos nós. Segundo Moody, um evangelista norte-americano, não há nenhum outro ponto mais alto de revelação do que aquele que foi alcançado nessa epístola, nessa carta direcionada aos Efésios, a qual mostra o crente assentado com Cristo nos lugares celestiais e exorta este mesmo crente a viver de acordo com a sua elevada vocação. Nós somos privilegiados, irmãos. Todos nós, como igreja do Senhor, somos privilegiados. E ao falar das bênçãos de Deus em Jesus Cristo, Paulo vai iniciar aqui no verso 3, conforme lemos, com a palavra bendito. O versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, Paulo inicia com essa palavra, bendito. Eu não sei se você já se apercebeu, mas quase todas as epístolas, quase todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, vem com algum tipo de saudação, atribuição de louvor a Deus. O que isso significa para nós? Todos nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, filhos e filhas do Senhor, somos convocados a bendizer a Deus, o qual já nos abençoou por meio de sua obra salvífica, através e por meio da pessoa do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo vai nos ensinar isso em todas as suas cartas, que nós devemos bendizer ao Senhor, que nós devemos engrandecer ao Senhor, que nós devemos louvar a esse Cristo, que é cósmico, que é grande, que é abrangente, que é universal, que vai além de fronteiras humanas, que vai além daquilo que o nosso pensamento pode alcançar. E é interessante também que ainda dentro do versículo 3, Paulo, ao dizer bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está aqui identificando o Senhor como sendo Deus verdadeiro. Não apenas Deus sendo como uma divindade falsa, como o gnosticismo pregava no passado. E aí talvez a dificuldade de muitos com a palavra cósmica, porque cósmico era uma doutrina, era uma filosofia que foi muito implantada pelo gnosticismo no passado em meio às igrejas, para tentar deturpar a cabeça das pessoas. Nós já falamos, já estudamos sobre isso daqui num outro contexto, num outro momento, na nossa escola bíblica dominical. Então Paulo vai nos orientar, e quando Paulo dentro do versículo 3 faz essas ressalvas em relação à pessoa de Deus, nós devemos nos atentar para isso. E Paulo encerra o verso 3, citando a expressão nas regiões ou lugares celestiais em Cristo, indicando as esferas ou reinos do nosso relacionamento com Ele. Nós ainda, queridos, enquanto igreja, nós ainda enquanto cristãos, nós não nos encontramos no céu, mas a nossa vocação, ela é celeste. A palavra de Deus nos afirma isso. Filipenses capítulo 3, verso 20, a palavra nos diz: porque a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa não é a nossa pátria. Nós estamos aqui de passagem.
Mas a nossa cidade, a nossa pátria é a Jerusalém celestial. É um novo mundo que Deus está criando, que nos espera, mas nós vamos chegar lá. Então, amados, o estudo de hoje, ele traz uma abordagem bíblica sobre a obra de Cristo na visão privilegiada do apóstolo Paulo. Uma visão sobre a obra de Cristo através do entendimento do apóstolo Paulo. Por isso eu disse momentos atrás que nós somos privilegiados. Porque no tempo que se chama hoje, como diz o escritor aos Hebreus, como igreja do Senhor, no tempo que se chama hoje, somos privilegiados. Por quê? Porque somos participantes desse novo mundo que Deus está criando. Somos participantes da obra do Senhor. Essa, irmãos e irmãs, igreja amada do Senhor, essa é a ideia do Cristo cósmico, que nos sugere uma abrangência mais profunda do que costumamos fazer em relação à pessoa do Senhor, quando aplicamos a pessoa dele em estudos no meio da nossa igreja. Embora Jesus seja o Filho de Deus, que morreu na cruz no Calvário, pelo meu e pelo seu pecado, morrendo em nosso lugar, porque aqueles escravos não eram dele, aqueles escravos eram nossos. Todavia, Jesus é muito mais do que o Salvador das nossas almas. Jesus é o Senhor do universo. Jesus é o Criador de uma nova ordem de Deus. Aqui em Efésios, Paulo fala do mistério da vontade de Deus, que não foi revelado antes, mas agora somente. E este mistério é o seguinte, está aí na página 27 da sua revista, caso você a tenha. Esse mistério é o seguinte: Deus uniu judeus e gentios, e todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, hão de convergir em Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versos 9 e versos 10, bem nos relata. Irmãos, tudo terminará nele. Tudo terminará no Senhor. Tudo começou com ele. Não à toa que João, capítulo 1, verso 3, a palavra nos diz com muita propriedade: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo começou em Cristo, e tudo terminará em Cristo. Este estudo, irmãos, trata de um dos temas mais importantes da teologia bíblica, da doutrina da igreja, porque trata da pessoa de Jesus, quem Jesus é, na sua essência. Sim, ele é o nosso Salvador, nós sabemos disso. Porém, ele é muito mais do que o nosso Salvador. Ele é muito mais do que o nosso Redentor, porque todas as coisas existem por causa dele, diz a palavra de Deus. Essa é a abrangência da obra de Cristo. Essa é uma dimensão cósmica da pessoa de Cristo, algo maior, algo abrangente, algo que vai além, é algo universal. É algo universal. A dimensão cósmica da pessoa do Senhor, a sua grandeza vai além da obra do Calvário. A dimensão, a grandeza do Senhor na minha e na sua vida, dentro do propósito estabelecido por Deus para todos nós, enquanto filhas e filhos do Senhor, vai além da obra da cruz. A grandeza do Senhor vai além da obra daquela cruz. E é isso que Paulo chama na carta aos Efésios de um mistério revelado. Quando Paulo faz essa citação, é bem isso que o apóstolo está querendo dizer: o mistério revelado por meio de Jesus e agora por meio da igreja nesse mundo que é espiritual. Em Cristo, irmãos, Deus está criando não apenas um novo povo, uma nova raça, mas em Cristo Deus está criando um novo mundo, do qual eu e você deveremos ser participantes. Não é esse mundo que nós conhecemos hoje, ao qual nós estamos de passagem, porque, como disse agora há pouco, e Filipenses nos afirma isso, essa não é a nossa pátria. Essa não é a nossa pátria. Então a palavra de Deus nos mostra isso, que em Cristo Deus está criando um novo mundo, para todos aqueles e aquelas que nele estão, que a Ele amam. Pelo que se alguém está em Cristo, um texto muito conhecido nosso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Criatura aqui, nesse contexto aplicado pelo apóstolo Paulo, refere-se ao mundo criado. O seu sentido é mais do que moral,
Quando Paulo diz, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, esse sentido não se trata apenas da seguinte questão: se alguém está em Cristo, esse alguém não bebe. Se alguém está em Cristo, esse alguém não fuma. Se alguém está em Cristo, esse alguém não prostitui. Se alguém está em Cristo, esse alguém não adultera. Tudo isso faz parte do pacote. Porém, esse sentido, ele vai além do moral, esse sentido é cósmico, ou seja, esse sentido é muito mais amplo, esse sentido é muito mais abrangente, esse mesmo sentido contido aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, um texto que nós conhecemos de cor e salteado, irmãos. Esse texto trata na minha, na sua vida e na vida de todos nós, muito além da moral humana. Ele trata de princípios. E como igreja do Senhor, eu dizia em relação ao privilégio, como igreja do Senhor, nós temos o privilégio de sermos participantes da construção deste novo mundo de Deus. Sabia disso? Glória a Deus por isso. Como igreja, existe aqui uma condição. Como igreja, preciso ser igreja. Para ser participante desse novo mundo que Deus está criando com Cristo, nós precisamos ser igreja. Porém, pode surgir uma pergunta: como eu participo dessa construção? Sendo igreja do Senhor, estando incluído nesse propósito de Deus, o que eu preciso fazer enquanto igreja para participar desse processo de construção desse novo mundo em Cristo com o Senhor? Dentre tantas coisas que a gente poderia falar, eu citei apenas 3. Primeiro, quando eu e você evangelizamos, nós estamos automaticamente nos tornando participantes da construção desse novo mundo com o Senhor. É preciso evangelizar, queridos. Pregar aqui dentro em 4 paredes é muito fácil. O grande desafio da igreja nesse tempo tão difícil que temos enfrentado, principalmente nesse tempo de reclusão. O grande desafio da igreja nesse tempo é viver o que se prega lá fora e é pregar o que se vive aqui dentro. Nós, como igreja do Senhor, somos chamados, desafiados a viver isso. Então, para sermos participantes desse novo mundo em Cristo, que Deus está criando em Cristo, nós precisamos evangelizar. Segundo ponto, o que eu preciso fazer para ser participante dessa construção? Quando eu e você cumprimos a nossa missão. Terceiro ponto, o que eu preciso fazer para participar dessa construção? Quando eu e você conseguimos conduzir outras pessoas à salvação. Quantas são as pessoas que estão perdidas nos tempos de hoje, vivendo em meio às suas escuridões, aos seus medos, às suas angústias, principalmente nesse tempo de dificuldade que estamos atravessando, estamos vivendo? Quando agimos assim, irmãos, quando agimos assim, nós estamos participando da construção desse novo mundo. Em Cristo, somente em Cristo, eu e você somos participantes dessa criação, desse novo mundo. Se alguém está em Cristo, este mesmo alguém faz parte desse novo mundo de Deus. Isso porque estar não se trata apenas de uma condição, mas sim de um posicionamento. Eu preciso estar em Cristo para ser igreja. Por isso que quando Paulo cita lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, esse estar não indica apenas uma condição humana, mas indica para nós um posicionamento. Eu tenho que estar firmado em Cristo para ser igreja. Por isso que vai além de algo moral. Isso traz para nós ensinamentos da parte de Deus. E é dentro desse contexto que a lição nos mostra que o novo homem e o novo mundo surgem na pessoa de Jesus. E esse novo mundo que surge na pessoa de Jesus, queridos, é obra divina, é uma obra que nasce em Cristo, não é obra humana. A lição aí nos fala em relação a isso. E nessa carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo nos aponta algumas verdades referentes a essa abrangência de Cristo. E o primeiro ponto, então, que eu quero caminhar com os irmãos, encontra-se ainda na página 27, é o primeiro ponto da lição, que diz que Cristo é o autor e sustentador da criação. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, se nós formos ao livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, dentro desses 2 capítulos, nós vamos perceber e vamos enxergar a perfeição da criação de Deus. Porém, um capítulo depois, que é o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos nos deparar com quanto que o pecado alterou
a vida do ser humano. Não apenas a vida, mas as relações do homem para com Deus, as relações do homem para com o próximo, as relações do homem para com a natureza também. O pecado também, irmãos, ele tem uma dimensão cósmica, ou seja, também abrangente. O pecado ele não é territorial, ele é abrangente. O bom mundo criado por Deus, em Gênesis capítulo 1, verso 31, lá nós podemos enxergar isso, foi desordenado por conta do pecado. Se nós voltarmos ao Novo Testamento, formos ao livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19, iremos nos deparar com uma revelação do apóstolo Paulo, quando ele fala que o pecado fez mal à natureza e ao mundo natural. Tudo isso por conta do pecado, por causa da queda. E antes do pecado, queridos, o homem era zeloso para com as obras de Deus. Antes do pecado, o homem era zeloso para com tudo aquilo que dizia respeito a Deus, principalmente para consigo próprio. E diz o estudo que ao mesmo tempo em que a natureza nos é benéfica, essa mesma natureza também nos é hostil. Tudo isso por consequência do pecado do homem. O estudo nos revela isso, e isso é palavra de Deus, está aqui descrito para nós. Então, amados, a ideia de Efésios e também de Colossenses é que Deus está refazendo o mundo, incluindo nossa relação de uns para com os outros nesse novo mundo, com essa nova natureza que há de vir. E ainda dentro da página 27, Efésios vai dizer, e o estudo vai dizer também, baseado em Efésios, que essa epístola de Paulo é considerada como sendo a rainha de todas as epístolas, tendo, por exemplo, Colossenses como sendo sua irmã gêmea, porque ambas afirmam, tratam a respeito da pessoa de Jesus, o Cristo, e que nele esse novo mundo estará sendo construído. Cristo é Senhor deste mundo, irmãos. Cristo é Senhor deste mundo no sentido de que Ele está no governo de todas as coisas. Isso porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo é devido a Ele, a toda honra e glória e louvor. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Jesus veio, irmãos, reordenar o mundo. O mundo que tão afetado estava pelo pecado e ainda está. A expressão todas as coisas, usadas por Paulo aqui em Efésios capítulo 1, verso 10, refere-se ao mundo material. Paulo aqui não está falando de gente, de pessoas, quando ele usa essa expressão, todas as coisas, dentro do verso 10 do capítulo 1 de Efésios, Paulo não está se referindo a pessoas, Paulo está se referindo a coisas, sim, a coisas. A obra de Cristo inclui recolocar o mundo material em ordem. E no que diz respeito em ter que recolocar o mundo material em ordem, então nós entramos no ponto 2 que a lição coloca para nós, que traz como título o novo mundo de Deus. Se encontra na página 28 da sua revista, caso você a tenha. E aí o estudo vai colocar para nós que Paulo diz que em Cristo o novo mundo de Deus está sendo criado. Tudo que se perdeu, amados, por meio da queda do homem, tudo que se perdeu por meio da queda no Éden, será. Isso não são palavras minhas, isso não é palavra de um autor de estudo, isso é cumprimento da palavra de Deus. Você encontra isso em Apocalipse, na verdade Gênesis e Apocalipse, mas Apocalipse propriamente, mais corretamente dentro do capítulo 22, você vai encontrar essa verdade, essa afirmação da parte do Senhor. Tanto é que lá no início de Apocalipse, o próprio Senhor diz a João, escreve porque essas palavras são verdadeiras, fiéis e verdadeiras, e elas vão de se cumprir. Então, irmãos, tudo que se perdeu por meio da queda no Éden, será recuperado em Cristo. Tudo que se perdeu na queda, por meio do pecado do homem, no jardim do Éden, será recuperado em Cristo. Não à toa que Apocalipse capítulo 22, verso 2 nos diz, no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ou seja, a palavra de Deus aqui está nos garantindo que seus frutos são para alimento, e suas folhas são para a saúde. Tudo há de ser restaurado na consumação da obra do Senhor.
A consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda do homem nos tirou. E aí o estudo propõe nós fazermos um paralelo. Você pode estar comparando Gênesis capítulo 2, verso 17, com Apocalipse 21, verso 4. Você pode estar comparando Gênesis capítulo 3, verso 16, com Apocalipse 21, verso 4 também. Você pode estar comparando Gênesis capítulo 3, verso 17, com Apocalipse 22, 3. Você pode ainda estar comparando Gênesis capítulo 3, dos versos 22 ao 24, com Apocalipse 22, verso 2, para você ter a certeza de que a palavra de Deus é inerrante. Deus não falha. Tanto é, queridos, que em Gênesis capítulo 3, o homem é expulso. E se formos em Apocalipse capítulo 22, vamos perceber que este mesmo homem será readmitido, será incluído novamente na obra de Deus, nesse novo mundo que está sendo criado pelo Senhor. Tudo que se perdeu na queda será recuperado na pessoa de Cristo. E o autor vai trabalhar isso muito bem dentro do ponto 2 da lição para nós, baseado no que Paulo coloca em Efésios, para a comunidade de Éfeso, baseado também ao que Paulo prega à comunidade dos Colossenses, a epístola, a carta direcionada aos Colossenses, a comunidade de Colossos. Deus está criando um novo mundo em Jesus, na consumação, queridos, na consumação de todas as coisas, o Éden estará de volta. Glória a Deus. Só voltando um pouco novamente em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, quando o texto diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A palavra de Deus não nos fala apenas de alguém que teve sua vida transformada e agora se tornou uma pessoa melhor, principalmente na sua forma de conduta de vida. Não, não que isso seja pouco, isso é importante, isso está no contexto. Mas quando nos tornamos verdadeiramente uma nova criatura, nos tornamos participantes em Cristo, na construção desse novo mundo direcionado, que vem por meio de ordem da parte de Deus. Esse novo mundo, irmãos, nos trará condições benéficas. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, verso 25, um texto muito rico, onde o profeta diz que até o mundo animal terá uma nova ordem. Olha que interessante, diz o verso 25 do capítulo 65 de Isaías: o lobo e o cordeiro, caça e caçador, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão, comerá palha com o boi. O leão comerá palha como o boi. É como, mas eu aplico com também, juntos. É a nova ordem. E o pó será comida da serpente, diz o profeta. Não farão mal nem dano algum em todos meu santo monte, diz o Senhor. Está lá em Isaías 65, 25. Olha que coisa maravilhosa. Leão e cordeiro juntos, se alimentando juntos. Leão e outros animais, bem como também o ser humano juntos, compartilhando de um mesmo espaço, de um mesmo mundo, vivendo uma mesma garantia, a garantia da salvação eterna. Mas, surge uma pergunta, e aí a gente entra no ponto 3, caminhando para encerrar, página 28 e 29 da sua revista. Qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus? Essa é a pergunta que o autor traz para nós como reflexão. Ok, em Cristo Deus está criando um novo mundo. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor. O Cristo cósmico, ou seja, o Cristo abrangente, o Cristo universal, um Cristo que é grande, que excede a obra da cruz. E aqui o autor nos traz essa pergunta como reflexão: qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus? Em Efésios capítulo 1, verso 22, vemos que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, inclusive as do mundo vindouro, e Ele as deu à igreja. Isso é fantástico. Por isso eu disse momentos atrás, irmãos, baseado naquilo que o estudo nos propõe, baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós somos privilegiados, porque somos participantes, co-participantes, com Jesus nessa obra que Deus tem preparado. Deus não tem preparado para mim, Deus não tem preparado para você um quartinho
lá no fundo do seu quintal. Não, Deus tem preparado algo maior. Mas para tomarmos posse desse algo maior, que esse Cristo que é abrangente, tem preparado para todos aqueles e aquelas que o amam e que nele esperam, nós precisamos estar firmados em Cristo, assumirmos um posicionamento de cristãos. Irmãos, isso eu falo para a minha vida em primeiro lugar. Eu confesso que no primeiro momento, quando eu me deparei com esse estudo, eu tive muita dificuldade com ele. Mas depois eu me apaixonei, porque eu vi que ele é revelador para as nossas vidas. Igreja não é o lugar onde vamos, diz o autor, diz o estudo. Não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais. Ser igreja é fazer parte do novo mundo de Deus. Ser igreja é ser a ponta da lança. Você sabe o que significa isso? É assumir a frente de batalha, é se colocar na frente. Mas ser igreja é também reinar com o Senhor. Eu sempre cito isso. Toda a palavra de Deus que fala de promessa, e de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus nos fala de promessa. Promessas de Deus para as nossas vidas, óbvio. Todo versículo, toda a palavra que fala de promessa, antes dela, vem uma condição da parte de Deus. Não troca, mas uma condição da parte de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Qual é o princípio? Qual é a condição estabelecida? Eu preciso ser a ponta da lança. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me envolver na obra. E qual é a promessa? Também iremos reinar com o Senhor. No momento, irmãos, nós, enquanto igreja, somos militantes, porque estamos nesse mundo. Mas um dia seremos triunfantes. O estudo nos coloca isso. Hoje somos militantes, mas um dia seremos triunfantes. Isso todos nós sabemos. Mas triunfantes de quê? Triunfante dos problemas e das lutas humanas? Triunfante sobre as contrariedades desse mundo? Desculpa a expressão, irmãos, triunfante sobre as desgraças colocadas nesse mundo, muitas delas causadas pelo homem, para não dizer quase todas. Não. A igreja é triunfante, a igreja será triunfante, e a igreja triunfará sobre o poder do mal, e a igreja triunfará sobre o caos que tem se estabelecido sobre esse mundo, porque diz a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. A igreja, irmãos, caminhando para encerrar, irá desfrutar desse novo cosmos. A igreja irá desfrutar desse plano abrangente da parte de Deus para todos nós. A igreja desfrutará desse novo plano descrito em Apocalipse capítulo 21, verso 1, quando diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a salvação com S maiúsculo, a salvação é mais que libertação do fogo do inferno. A salvação é identificação com Cristo e lugar de honra no novo mundo do Senhor. Nós o desfrutaremos, pois em Cristo, diz a palavra de Deus, Romanos 8, 37, nós iremos desfrutar dessa salvação, identificados com Cristo, vivendo num lugar de honra junto com o Senhor, porque conforme nos afirma Romanos 8, 37, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós precisamos tomar posse dessa verdade. Cristo vai preparar-nos lugar, irmãos. Cristo está nos preparando lugar. Isso são palavras dele. São palavras do Senhor para as nossas vidas. Cristo está nos preparando lugar, lugar de vitória, lugar de agrado, lugar onde nos regozijaremos no Senhor. João capítulo 14, verso 2, a palavra nos diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria digo, pois vou preparar-vos lugar, diz o Senhor. Então Cristo foi preparar-nos um lugar, o Senhor está nos preparando esse lugar para nós.
Como eu disse momentos atrás, já para encerrar, e eu te convido, para que juntos também possamos estar louvando e adorando ao Senhor nesse momento também. O Senhor tem nos preparado um lugar, não um quartinho apenas, mas um mundo novo, um novo mundo, na pessoa de Cristo Jesus. E aí, para encerrar, para a gente estar louvando, no final da revista, o estudo traz para a gente 3 sugestões para nós pensarmos e agir. Primeiro, o pecado é um desastre. O pecado perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. O pecado perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, pois ele traz perturbação da ordem, que já é frágil. O pecado nunca morre, irmãos, nós é que devemos morrer para ele. Ponto 2, a obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor, como nos diz 1 João capítulo 3, verso 8, e ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta da lança, essa ponta somos eu e você, deste projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. E ponto 3, para a gente encerrar e adorarmos, louvarmos ao Senhor. Esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas cósmica. Com estes elementos se desfazendo e um novo mundo chegando. Conforme 2 Pedro capítulo 3, versos 10 a 13. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo, um novo mundo, em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não existirá mais, conforme Apocalipse capítulo 21. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa refletir nessa palavra, não na palavra do homem, mas no que a palavra de Deus nos aplica como verdade absoluta da parte do Senhor. Adore ao Senhor, no nome de Jesus.